Então lá, vamos para a nossa terceira aula sobre a carta de Romanos. Semana passada nós estudamos Romanos 3 e 4. Alguém lembra alguma coisa aí? Falamos sobre Paulo explicando aos romanos que tanto judeu como gentios, todos são culpados diante de Deus. E é fato que o capítulo 3 tem um verso que todo mundo conhece. 3:23. Porque todos pecaram e carecem, tem uma versão legal que fala, destituídos estão. Destituído. Carecer é destituído, parece que foi retirado fora, arrancado fora da glória de Deus. Depois nós falamos no capítulo 4 sobre a justificação. Paulo vai e explica detalhadamente para os romanos sobre a justificação. E nós começamos agora no capítulo 5. E aí Paulo já começa no capítulo 5, no primeiro verso do capítulo 5, que é um verso que você tem que ter decor também, justificados, pois, pela fé, mediante a fé. Justificados mediante a fé para que tenhamos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí nós podemos já destacar, nesse capítulo 5, aí, nesses primeiros versos, pelo menos 9 verdades que eu queria que você guardasse no seu coração. Deus é o autor da justificação. É o primeiro delas. Deus é o autor da justificação. A justificação, ela tem um meio de ser recebida. Ela é recebida pela fé. A justificação, o meio que ela é recebida é pela fé. A base da nossa justificação, nós falamos isso na aula passada, a base da nossa justificação é o sacrifício de Cristo. A justificação, ela é uma bênção para todo cristão. E como justificados, Paulo chega a nos ensinar que como nós somos justificados, nós temos acesso às riquezas espirituais. Não entendi? Deus é o autor da justificação. Deus é o autor da justificação recebida por meio da fé. A base da justificação é o sacrifício de Cristo. Eu vou passar essa aula para todo mundo. No final da aula vai lá no... Não precisa assinar, anotar não. Verso 5, Deus derramou o seu amor sobre nós. O Espírito Santo foi quem revelou esse amor a nós. Cristo morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. E na morte de Jesus, o amor de Deus foi revelado. Verso 6 nos fala isso. E nesse capítulo 5, nos fala dessa abundante riqueza espiritual. Ela é apresentada, ela é garantida para a gente através de verbos, como através de substantivos. Paz, graça, esperança, amor. Fomos justificados, somos reconciliados. E aí, para você entender o que o texto nos fala sobre essas riquezas espirituais, que vai de encontro contra a prosperidade. Prosperidade nos fala de bênção neste tempo, nessa vida, enquanto a palavra de Deus nos deixa claro que Ele nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ficar claro isso. Eu separei aqui 7 bens da nossa riqueza espiritual, para que você possa acompanhar e guardar com você. No verso 1 de Romanos, fala que a riqueza que você tem é paz com Deus. Ela é conhecida e ela é conseguida através da expiação, por meio de Jesus Cristo. O castigo, lembra que Isaías 53 fala, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Cristo é a nossa paz. Nós temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Isso nos faz menção que sem Jesus Cristo você estava aí, você era inimigo de Deus, você não estava em paz. Sem Jesus Cristo. Então você fala assim, eu conheço um fulano, esse fulano não é convertido, ele não tem Jesus, ele está em paz com Deus? Não, mas não acontece nada com ele. Então, o nosso tempo é Cronos. O tempo de Deus é Kairos. Vai chegar o tempo em que ele vai entender o que é o que é ser inimigo do Criador do universo. O dia do julgamento.
Segundo, está no verso 2, diz assim, nós temos acesso e firmeza na graça. Através de Cristo nós fomos introduzidos na presença de Deus. Nós tivemos acesso à graça. Sabe, você lembra antigamente, no livro de Esther, deixa bem claro isso, que alguém só podia chegar na presença do rei se ele chamasse. Se ele convocasse alguém, esse alguém poderia chegar na presença do rei. Se esse alguém chegasse na presença do rei e o rei não estendesse o cetro, esse alguém, pena de morte. Por isso que Esther, você vai ver na história de Esther, ela chegou meio, eu vou, não vou, e aí ele estendeu o cetro. Se ele não estende, pena de morte. Como nós chegamos à presença do rei? Mediante o favor imerecido favor de outro. Nós chegamos à presença do rei por meio de Jesus Cristo. Tá? João Stott falava o seguinte assim, ó, que nós temos o privilégio de viver no templo e no palácio. Privilégio de ter livre acesso no templo e no palácio. No verso 2 também nos fala sobre a esperança da glória de Deus. Esperança é algo que abre um leque muito grande, assim, que eu queria que você entendesse na palavra de Deus. O que seria esperança? Em que vertente a palavra de Deus nos fala sobre esperança? Em vários pontos. A esperança é a expectativa de que o melhor vai acontecer. A esperança que temos é que a glória de Deus, que nós fomos destituídos ou que nós carecíamos, está entrando na nossa vida. Nós estamos diante da glória de Deus. E Paulo fala em Tessalonicenses que essa esperança é descrita como boa. A esperança é boa, nos deu a boa esperança pela graça. Ele fala isso em Tessalonicenses, na carta dele, na segunda carta, ele fala, Deus nos deu a boa esperança. Então essa esperança que nós temos de um dia estar na glória de Deus é algo que enche o nosso coração, é boa. Você vai para Pedro, na primeira carta dele, 1:3, ele fala que essa esperança é descrita como viva, é uma esperança viva. Ele diz, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Cristo Jesus. Aí você vai lá para Hebreus, o escritor de Hebreus fala que essa esperança é certa e firme. Olha o que ele diz no capítulo 6, versos 18 e 19. A fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. Uma linguagem do Antigo Testamento, que penetrava além do véu. Só o sumo sacerdote. Nós temos a esperança que um dia nós estaremos além do véu, porque não existe mais o véu. Quando Jesus morreu, o véu se rasgou de alto a baixo. Né? Para Tito, Paulo escreve dizendo que a esperança ela é bendita, ela é abençoada. Diz assim, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. E agora Provérbios diz que essa esperança é algo que nos dá alegria, é algo alegre. A esperança dos justos é alegria, mas a expectativa dos perversos é perecer. Então, no verso 2 é a esperança da glória de Deus. Já no verso 3 e 4 fala sobre experimentar aflições. Tem gente que pensa que estar em paz com Deus, que ter esperança de estar na glória de Deus, é viver sem aflições, é viver uma vida tranquila, é viver uma vida sossegada, com dinheiro no bolso, com saúde, com o quê? Com formosura. Alguns não conseguem, né? Mas alguns sim. Com formosura, o que mais? Se falar assim, olha, verso 5 Romanos fala assim, que você é justificado, você tem que ter paz com Deus, porque você pode experimentar aflições. Mas a palavra de Deus fala que por você ser justificado, por você estar andando com Deus, por você ter paz com Deus, você vai ser odiado, perseguido pelo mundo. Porque você vai na contramão do mundo. É João 16:33. Todo mundo sabe, decora esse verso. Tem que saber pelo menos. No mundo, mas tem de bom mundo. Eu
Aí tem uns que põem assim, vós vencereis. Não existe isso na Bíblia, hein? O vós vencereis não está. É eu venci o mundo. Né? As aflições, olha o que ele diz, que as aflições e as tribulações são usadas por Deus para forjar o nosso caráter. Veja só a sequência que nos diz o texto lá. A tribulação gera perseverança. A perseverança gera... E a experiência, na versão transformadora, fala caráter aprovado. É para forjar o nosso caráter. Mas ele fala experiência. A experiência gera esperança. Israel, lê na sua versão esse verso. Tribulação, perseverança, experiência, esperança. Pode ser. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece nossa esperança. Olha que lindo. O termo experiência, no original, é caráter aprovado ou provado. Provado. Só amadurece quem fica em casa dormindo na rede de boa? Não, gente. Só amadurece quem sofre. Tiago 1, 2 e 4 fala assim, ó. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Como que você vai conseguir ser perfeito e íntegro dia após dia? De boa? Não. É no meio da tribulação, é no meio da provação. Vocês lembram daquela história? Ela faz muito sentido aqui. Já devo ter contado isso aqui, porque quando você fala sobre provação, você lembra disso. Lembra daquela história do pescador que ele ia pescar em alto mar e ele não tinha modernidade, não tinha freezer, o barco dele era barquinho à vela, não sei o quê. E aí ele levava um tanque dentro do barco. Metade do seu barco ia como tanque. E ele botava água e os peixes que ele pegava, uma certa qualidade de peixe, ele colocava na água para ficar nadando, para não estragar. E aí ele chegava no meio da tarde e ele ficava muito chateado, porque ele trocava água constantemente e a maioria dos peixes estava morto. Morria tudo. Aí era sempre assim. Chegava na hora e estava tudo lá de barriga para cima, tudo morto. Aí uma vez ele pescou esse tipo de peixe e junto ele conseguiu pegar um predador desses peixes. Aí ele jogou lá dentro e quando ele jogou esse predador, ele já foi atrás para comer. E aí eles ficaram nadando. E a surpresa dele foi que chegou no fim da tarde, quase nenhum tinha morrido. Estava tudo vivo. Aí ele falou, eles não tiveram tempo de morrer fugindo do outro. Olha só. Eles não tiveram tempo de morrer fugindo do predador. É mais ou menos isso na nossa vida espiritual. Quem acha que a vida espiritual de boa, vai morrendo espiritualmente. Qual foi a época que você mais orou na sua vida? Em meio à tribulação. Eu não tenho vergonha de dizer disso. É que você dobrava o joelho direto. E não orava 5 minutos. Não orava só 5 minutos. Você orava o quanto você conseguia ficar de joelho, pedindo para Deus abençoar, pedindo para Deus realizar alguma coisa que você precisava. Olha, é bom conhecer esse Deus experimentando aflições, em meio às tribulações. Nos fala também sobre a posse do amor, o verso 5 de Romanos 5. Posse do amor, o Espírito que habita em nós derrama amor em nosso coração. E sabendo que esse Deus me ama incondicionalmente, eu sou capaz de amar pelo seu poder. Salvação da ira vindoura, do verso 6 a 9. A ira de Deus se revela no presente contra toda impiedade e perversão. Está lá Romanos 1,18. Contra os incrédulos e contra os que se opõem ao Evangelho. A ira de Deus se revelará no futuro. Ela só será afastada ou aplacada, lembra que é o termo aplacar? Abrandada, diminuída
por meio de Jesus Cristo. É o sangue de Cristo que nos livra ou nos livrará da ira de Deus. E por fim nos fala do verso 10 e 11, nos fala da reconciliação com Deus. Reconciliação foi predita pelo profeta Isaías, lá no verso 5 de Isaías 53. Todo mundo sabe disso, na ceia eu repito direto isso. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Muita gente usa esse texto para pregar sobre cura divina. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Então você tem que rejeitar toda a cura. Está falando do que aqui? Alguém pode me ajudar? Está falando do que esse texto? Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Do que esse texto está falando? De pecado, salvação. Então qual que é nós somos sarados do quê? Do pecado, da pior doença que aflige a humanidade, que é o pecado. Não tem nada a ver com cura física. Está falando de pecado, de transgressão, de iniquidade. Ele morreu. Sabe? Ele caminhou o caminho que eu tenho que caminhar para ser curado do pecado. Ele viveu como eu tenho que viver nesse mundo. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Reconciliar significa quitar o débito que tínhamos com Deus. Colossenses nos fala isso, que ele rasgou, ou cravou a cédula que era contra nós no Calvário. Cravou, sabe? Tinha lá uma promissória. Quando fala cédula, a tradução para nós entendemos melhor é promissória, sabe? Se você tem uma promissória, eu tenho uma promissória com o seu nome assinada por você, eu posso entrar no cartório e te processar para receber. Então nós tínhamos uma promissória, uma dívida que nós não conseguimos pagar. Aí ele foi lá e cravou ela, o débito que nós tínhamos foi pago, o escrito de dívida foi pago. Colossenses 2,14, cravando-a no Calvário. Aí o ensinamento de Paulo nesse capítulo começa a confortar e animar os servos de Deus. Ele diz assim, no passado, Cristo demonstrou o seu poder para nos salvar, nós pecadores, pela sua morte. No presente, ele demonstra ainda o seu poder para salvar os justificados pela sua vida. Ele está vivo, gente. Ele morreu por nós, mas ele está vivo. Eu vi li algo que alguém falou, que nem me lembro o nome do cara, que a memória está... Mas ele diz o seguinte assim, quais são as doenças do século? Depressão, ansiedade, estresse. É porque todo mundo sabe. Depressão, ansiedade e estresse. Depressão diz coisas do quê? É passado. Você não está deprimido por que vai acontecer. Você não está deprimido pelo que está acontecendo. Você está deprimido pelo que aconteceu. Mas você está estressado pelo que está acontecendo. O estresse é do... E ansiedade? O que vai acontecer? Você nem sabe o que vai acontecer, você está imaginando o que vai acontecer e você está ansioso. Aí gela a barriga, não consegue comer. Aí ele chega e lhe usa assim, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É o mesmo Jesus que cura a depressão do passado, a sua doença, o estresse de agora e a sua ansiedade. Por isso que Jesus diz para você, não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele usa cada exemplo assim que a gente fala, olha os lírios do campo, olha as aves do céu. Vamos lá. Paulo, nesse capítulo, ele vê a obra de Cristo, a obra redentora de Cristo, não apenas como sacrifício feito na cruz. Morreu e... Não, ele vive, ele age, ainda vive e age a nosso favor. Por exemplo, ele é o nosso advogado. João nos deixa bem claro nessa primeira carta. Filhinhos,
não pequeis. Mas se você pecar, você tem um advogado. Quem que é seu advogado? Jesus Cristo. Aí você fala assim, eu te faço uma pergunta, você vai responder e com certeza você vai errar. Quem é o nosso intercessor? Quem intercede por nós? Segundo Romanos 8,34, não. Diz assim, ó. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Jesus Cristo está à direita de Deus e intercede por nós. Paulo está dizendo isso, ó, não é ele morreu e fez a obra dele e acabou. Não, ele está caminhando ao nosso lado, agindo a nosso favor, vivendo lado a lado conosco. Intercede ainda por nós. Jesus morreu para nos salvar e vive para nos salvar. Para que você consiga viver como ele viveu. Aí Paulo, além de destacar o poder de Jesus vivo para ajudar os discípulos perdoados, aqueles que foram perdoados, remidos, ele apresenta uma série de pontos nesse capítulo de contraste entre Adão e Jesus. Porque Adão foi criado sem pecado. Fiz uma pergunta uma vez aqui, se Adão, sem pecado, faria os mesmos milagres que Jesus? Não teria necessidade, é verdade, não teria necessidade. Mas o Adão sem pecado faria os mesmos milagres que Jesus? Não. Por que não? Mas Jesus não fez milagre aqui sendo Deus. Nenhum. Fez como homem. Não deixou de ser Deus. Mas ele esvaziou de si mesmo, tornando forma de servo e como servo até morrer. Ele tinha poder para tudo, mas ele se esvaziou. Tudo que ele fala, todos os milagres que eu faço em nome do Pai. Era Deus através dele. Isso é muito profundo, gente. A gente pensa que ele usou as prerrogativas de Deus e não usou. Não, Filipenses deixa bem claro isso. Ele se esvaziou de si mesmo. Assumiu forma de homem. Ele viveu aqui como homem. Então, abre um pouquinho aí. Fala no microfone. Não, eu só ia falar. Mas os milagres, eles eram. Um dos objetivos dos milagres era dar. Mostrar que ele era o Messias. Então, sendo assim, eu responderia que Adão não faria os mesmos milagres que Jesus. Os mesmos não. Os mesmos não. João fala que apresentou quantos milagres? 9? 7 ou 9? 7. 7 milagres para provar que ele era o Filho de Deus. Tá? Por esse lado, se a gente for analisar essa visão, não. Porque ele Adão não ia ser... era filho de Deus, né? Criatura. Não da mesma essência, não era unigênito. Porque Jesus já era, né? Já era. Não foi criado. Mas veja bem, como homem sem pecado, ele pedia e Deus o fazia. Tem que ver isso aí. Não para que provar que ele era o Messias, porque Adão não seria o Messias, fato. O plano de Deus antes da fundação do mundo já veio como Jesus. Mas Jesus deixa bem claro, tudo que eu peço ao meu Pai, responde. Ele chega a dizer para os pais, o que eu faço no nome do Pai. É o Pai quem faz através de mim. Porque ele não usou. Gente, ele não poderia usar aqui como Deus. Os poderes de Deus. Se eu rogasse ao Pai, uma legião de anjos. Ele tinha que morrer como homem. Precisa ser um justo, morrer por injusto. Por isso que Paulo faz essa analogia. Ele faz essa analogia do Adão. E Cristo é chamado por Paulo de segundo Adão. Primeiro Adão era carnal, o segundo Adão era espiritual. O primeiro Adão era terreno, o segundo Adão era celestial. Ele deixa bem claro isso. Aí Paulo faz essa comparação. Romanos 5,12. E diz que Adão prefigurava Cristo,
Se o pecado e a morte vieram por meio de Adão, a vida veio por meio de Jesus. Lindo. Verso 15, Romanos 5,15. O pecado de Adão trouxe julgamento e condenação para o homem. A obediência de Cristo morrendo na cruz traz justificação, justiça ao homem. Por causa do pecado de Adão, a morte passou a reinar. Passou de um homem para todos os homens. Mas em Cristo Jesus entramos no reino da vida. Colossenses 1,13. Eu cito isso direto aqui. Várias vezes. Alguém lembra Colossenses 1,13? Ele nos libertou e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Entrar no reino do Filho do seu amor quer dizer, nós temos a vida eterna. Temos a vida eterna. Falamos também na semana passada sobre a lei tem como objetivo apontar o pecado do homem. Aí vem Jesus, a graça, ela é suficiente. Diz que aonde a graça, onde abundou o pecado, a graça superabundou para cobrir os pecados. A lei é temporária, a graça é eterna. É eterna. Aí faz um comparativo assim legal entre Adão e Jesus Cristo. Adão, uma ofensa. Quantas vezes Adão pecou para ser expulso do paraíso? Depois é uma consequência, né? Um abismo chama o outro. Aí, mas... Paradoxo, né? Peraí. Fala de novo. É um paradoxo o verso 16, porque Deus perdoa inúmeros pecados, mas o primeiro pecado de Adão, é claro que houve o sacrifício, né? Mas o único pecado de Adão, Deus perdoou, claro, por intermédio da morte, do animal que fez pele para ele, mas... Passou a todos os homens. É o pecado original. Passou a todos os homens. Mas o que eu quero dizer que é um paradoxo é um pecado, ele não perdoou. Né? Ele foi expulso do paraíso. Não é que ele não perdoou. Não é que ele perdoou. O salário do pecado é a morte, ele precisava morrer. Olha, interessante essa pergunta sua, porque vamos fazer um paralelo aqui. Ó. Por que Deus expulsou o homem do paraíso e não deixou o homem ter acesso lá à árvore da vida e viver eternamente? Isso é profundo. Foi um benefício que ele fez, expulsar o homem do paraíso e o homem morrer. Se o homem come da árvore da vida e é um ser eterno, tinha perdão para ele? Não. Não tinha perdão para ele mais. Por que não tem? É espiritual, né? Por que você acha que tem gente de regenerar os anjos caídos? Não. Não tem. Foram expulsos, já são expulsos, já estão um destino definido. Agora, a morte passou para os homens e aí nós temos uma ainda. O salário do pecado é a morte. É a vida eterna. Não é um pecado, né? Falar é um pecado. Não, aí a humanidade inteira mal, né? O pecado de Adão deformou a imagem de Deus em nós. E aí, um abismo chama outro abismo, o homem cada vez mais... Bom, só você ver lá em Noé. Que Deus fala, o coração do homem é continuamente mau, os seus desígnios. Eu vou exterminar esse cara aqui, possível. Vou acabar. Por que veio o dilúvio? Para isso. Né? Tem uns textos que falam que a medida da iniquidade do homem chegou no Sodoma e Gomorra. Chegou num patamar que ele falou, não, chega. E eu falo uma coisa para vocês, nós não estamos muito longe daqui desse mundo não, hein? Está chegando. Vai chegar um tempo... Vai chegar um tempo em que a medida da iniquidade do homem vai chegar e Deus vai falar, basta. Basta. Adão, uma só ofensa. Jesus Cristo, um só ato de justiça. Ele morreu uma só vez. O cordeiro morria uma vez por ano. Jesus Cristo morreu uma só vez. É um só sacrifício. Né? Adão, desobediência. Jesus Cristo, obediência. E obedeceu
sendo obediente até a morte, morte de cruz. E morte de cruz. Adão, juízo, morte e condenação. Adão. Jesus Cristo, graça, vida, justificação. Adão, o pecado reinou para a morte. Jesus Cristo, a graça reinou para a vida. Mal, alguma pergunta sobre isso aí? Passa para o pingo. Está aberto, só falar. Queria fazer só uma observação que você falou da experiência, esperança, certo? E uma coisa que é muito gratificante, que eu percebo nisso aí, quando estou fazendo evangelismo. A primeira vez que eu fui fazer, assim, nossa, tremia como um vara verde. Ali. Depois a gente vai fazendo, constante, nossa, vai, é uma maravilha. Ali, você vai conversando através com as pessoas sobre Jesus Cristo, que Ele fez por nós, tem pessoas que não querem nem saber. E quando tem pessoa que abre a ação, você chega ali 10 minutos, 15 minutos conversando e falando da experiência da salvação. E nisso a gente vai sentando, vai ficando assim, uma experiência, e a gente vai percebendo mais coisas que a gente vai adquirindo. Por exemplo, quando está conversando com as pessoas, a gente fica sabendo que 90% que a gente fala de Jesus, para ela, 90% não sabe. E mesmo aqui, dentro desses 90% que tem das igrejas neopentecostais, todo mundo conhece as 3 igrejas principais, não, como é que fala? Não tem assim a certeza da salvação. Quando você fala de Jesus, pela graça, citando aqui Romanos 5, tem várias coisas, no evangelismo que eu faço, eu levo aquela folha, tem versículos ali, graça. A pessoa fica abismada. Então, através disso, a gente vai adquirindo experiência e perdendo medo. Perdendo medo, porque experiência é caráter provado. Caráter provado e aprovado. Você vai aprendendo a falar. Só que o caráter é provado através do quê? Provações, tribulações. Gente, não tem como. Pedro fala que você tem que estar pronto para falar a razão da sua fé a qualquer momento. Então, essa daí de que eu já vi assim, ô fulano, você ora? Pastor, eu não gosto de orar, não sei o quê. Como assim? Você é crente? Você é remido e lavado no sangue do Cordeiro? Você tem que orar. Se bota você com um cara para conversar, você conversa com ele, fala de futebol, fala de um monte de coisa, mas para falar com Deus você não sabe orar? Não tem só falar palavra bonita. Deus não quer que você fique aí achando no dicionário lá palavras difíceis, rebuscadas, né? Não. Como é que o seu filho conversa com você? Ele vai falar assim, digníssimo papai. É por meio dessa que eu venho pedir. Excelentíssimo papai. Não fala assim. Como o seu filho fala com você? O pai ou papai, ou sei lá como eu estou precisando de tal coisa. Estou sentindo isso. Você não fala, é assim que você fala com o pai. Coisa não está boa não, Deus. Eu lembro de uma oração que eu fiz para um cara uma vez, desses que bate na porta aí. Dá para você orar para mim? Tá. Aí o Senhor, que o Senhor possa abençoar a vida dele. Ele parou no meio da oração e falou assim, fala meu nome para Deus saber que sou eu. Aí eu falei, como é que é o seu nome? É fulano. Senhor, o fulano de tal aqui, da Silva Xavier aqui. Ele acha assim, mas tem que falar o nome dele, porque Deus não está vendo. Fala o meu nome, eu sou fulano de tal. Não, Deus, como é que ele vai saber que sou eu? E você falou de neopentecostal, pouca gente conhece, tem certeza de salvação? Eu te vou muito mais longe. Muito mais longe. O evangelho pregado hoje não é o evangelho do arrependimento, que Paulo diz. O evangelho pregado hoje é o evangelho de compre a sua bênção. Faça uma barganha com Deus. É sacrifício, é oferta. Esse evangelho, gente, não gera conhecimento. E eu falo para vocês, coração aberto. Se falasse assim, ó, você dá uma oferta que Deus vai abençoar, abrir portas para você, é muito mais fácil. É muito mais fácil. Se eu sei que Deus quer de mim só dinheiro, só as coisas que eu tenho, compra a bênção. Mas você acha que Deus quer? A palavra de Deus fala que tudo é dele. Você só é mordomo. O que você tem?
que você pode seduzir Deus a seu favor? Ah, eu tenho... Tá. O que você tem de você mesmo que você pode convencer Deus que você precisa? Que argumento você tem? Ele sabe todas as coisas. Senhor, eu preciso disso. Como você consegue convencer Deus? Ah, tá bom. Qual o sentimento que você pode expressar? Qual o sentimento você pode expressar que você vai comover o coração de Deus? Deus fala, nossa, tadinho dele. Olha, tadinho do Gilmar, pegar o Gilmar aqui, ó, tadinho do Gilmar. Vai fazer uma cirurgia, pode morrer. Pode morrer, o Gilmar vai morrer com 70, 80, 90, 100, sei lá, mas vai morrer. Eu também vou morrer, nós vamos morrer. Mas você acha que pode comover a Deus? Nós podemos comover a Deus? Não. Agora Deus pode falar assim, ó, na vida dele, eu vou manifestar poder para que outras vidas sejam abençoadas através da vida dele. Fato. Deus não faz nada sem propósito, gente. Então, aquele milagre, eu vou fazer um milagre para que o profeta seja exaltado, esquece. Isso não é milagre. Deus não faz isso. Pode até ter acontecido um milagre, mas não foi através de Deus. Porque a minha glória a outro não darei. O que chama a atenção de Deus? Um coração quebrantado. Santificação. Santificação, um coração quebrantado aos pés dele. Porque a gente vê, eu ouvi também muitas vezes esse negócio de dízimo. Vem aqui, traz seu dízimo. Eu cheguei a não frequentar a igreja. Eu paquerava uma mocinha que estava lá. Bingo, você paquerou? Eu ia lá. Mas absurdo. Eu via a fogueira santa. Nossa, o pastor começava lá, 10 mil. Aí na... já descobriu a igreja que o menino foi paquerar. Aí ia baixando. Chegou até 500, aí surgiu bastante. Teve uma pessoa que levou 10 mil lá. Aí quando chegou 500, várias. Eu conheço a pessoa que levou 10 mil lá. Mas aí, nada citava de santificação, como viver uma vida de gratidão a Deus. Chama a atenção de Deus. O próprio Deus falava de Jó, Moisés, quem mais? O Noé. Homem íntegro. Gente, pregar santificação, pregar arrependimento, pregar perdão de pecado, isso aí, fugir do pecado, mude a sua vida. Isso não atrai ninguém para a igreja não vai ficar cheia. Vem buscar sua bênção para atrair, mas não é isso que nós queremos fazer, nós queremos um evangelho puro. Qual que é o evangelho puro? Jesus Cristo morreu por você. Você é um pecador. Sem ele, você vai para o inferno, velho. Não tem conversa, não tem meio termo. Eu gosto daquela música do Você é filho do capeta. O cara começa a cantar assim, ó. A coisa tá feia, a coisa tá preta. Você é filho de Deus, você está na unha do capeta. Não tem o que escapar. E é fato. Ele é bom, ele não é bom. Ele tem Jesus Cristo? Como Jesus falou, bom é Deus. Tem Jesus Cristo? Não, não tem. Inferno, filho. Pode fazer o que quiser. Pode dar dízimo, pode vender a casa e dar aos pobres. Pode fazer que nem os espíritas aí que só faz boa ação. Os maçônicos que junta. Pode fazer boa ação à vontade. Não é por obras, é pela fé. É pela fé. Primeiro passo da salvação. Romanos. Reconhecer que você é pecador. Todos pecaram, carecem da glória de Deus. Primeiro passo. Segundo passo, Romanos. Se eu sou pecador, eu mereço? O salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Preciso de... Por mim mesmo não tenho salvação. Não tenho, preciso. Esse é o evangelho puro. Como que eu consigo? Jesus Cristo pagou o preço do Calvário. Morreu no meu lugar. Morreu por mim e no meu lugar. Dá a entender que eu merecia morrer. Mas ele já morreu. Estou justo? Não. Lembra? 3. Estou declarado justo. Fui justificado. Então, quando eu chego para entrar na presença do rei, eu não entro por mim mesmo. Não. Por meio de Jesus Cristo. É na justiça do justo. O único justo, Jesus Cristo. E aí eu chego na presença do rei. Aí entro, me sento à mesa. As minhas roupas são trocadas pelo filho do rei. E aí eu me farto na mesa do rei. Ô, gente, entende isso? Não é hoje, semana retrasada ou passada, teve a coroação lá do Charles. Meu filho, eu falei para ele, você vai lá. Eu falei, mas não é qualquer um que entra lá não, filho. O povo fica tudo lá fora. O que passa lá dentro é só por telão.
Para chegar naquela presença não é qualquer um. E para chegar na presença do Criador de todas as coisas? Nós podemos. Você já imagina a profundidade disso? Nós podemos chegar na presença do Rei da Glória por meio de Jesus Cristo. Se assentar à mesa com o Rei. Não por nada que eu tenha a oferecer, mas porque Ele fez por mim. Esse é o Evangelho puro. Isso não atrai, não. Isso não atrai. Porque o Evangelho puro, eu tenho que falar, jovem, você está tendo uma vida promíscua, isso aí tem que abandonar. Tem que abandonar. Vícios tem que abandonar. A palavra de Deus não fala sobre TikTok. A palavra de Deus não fala sobre internet, Facebook. A palavra de Deus não fala que está conectado o tempo todo. Não fala. Mas a palavra de Deus fala sobre vícios. Antes você era escravo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então ela fala de abandonar. Qual vício for. Qualquer vício. Para que você possa viver em santidade com Deus. Pode falar, Pingo. Resumo. Faz uma observação. Eu estava assistindo na internet a pregação do Augusto Nicodemos, da Igreja Presbiteriana, falando sobre salvação. Aí no final ele citou uma das igrejas. Não fala o nome de igreja, não. Uhum. Pode falar o nome? Não, não fala não. E tem aquela fila enorme de pessoas para falar a bênção. Para receber a profecia. Para receber a profecia. Não, receber a bênção. Né? Uhum. Dinheiro, e recebeu dinheiro e outras coisas, né? Aí todo mundo passou, contou a bênção, aí veio uma velhinha. Pastor, Jesus Cristo me perdoou os pecados. Eu aceitei Ele como meu Salvador. Não, irmã, não, agora conta a bênção. Isso aí tá na internet, na pregação dele. Então, a importância é o quê? Muita coisa, dízimo e bênção para. O fato de eu ter sido perdoado não é bênção. Gente. É maior. É aquela história assim, o melhor de Deus está por vir. Já viu isso aí? Já veio. Qual que é o melhor de Deus? É o Filho. Oportuno. Tempo oportuno. Na hora certa. A Gálatas fala que ele vem na plenitude dos tempos. Na plenitude dos tempos. O que era a plenitude dos tempos? Alguém já imaginou? O que seria a plenitude dos tempos? Por que era o momento certo? Vamos trazer para a história. O Império Romano abrindo estrada para o mundo antigo todo. Estradas patrulhadas, você podia viajar de um lado para o outro. Língua grega falada no mundo todo. O acesso era muito fácil. Ele veio no tempo certo. Veio no tempo certo. O tempo que era para vir. Plenitude dos tempos. Alguma pergunta? Senão nós vamos terminar aqui Romanos 5, vamos para o 6, mas nós vamos fazer um intervalo. Vamos entrar no capítulo 6 agora. Capítulo 6, Paulo começa a dizer agora, nos exortar para que nós possamos buscar santidade. Mas não é santidade de um dia, é diligentemente, todos os dias. Você que foi justificado por Deus, você deve buscar santificação. Se foi justificado, você tem que buscar santificação. Conta a história de um escravo, que depois que ele se converteu, ele declarou assim, um escravo, ele declarou assim, a cruz de Cristo me condena a ser santo. Olha que coisa, a cruz de Cristo me condena a ser santo. Eu tenho que ser santo, eu tenho que buscar santidade. Porque nós só podemos servir a Deus em santidade, gente. Sede santos porque eu sou santo. Um novo homem em Cristo vai viver em novidade de vida e buscar constantemente santidade.
Se não buscar santidade, alguma coisa na conversão, nós falamos que foi convencido, não foi convertido, porque quem se converte sabe que tem que buscar santidade. Paulo fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. 5:20, né? Alguém poderia deduzir uma lógica distorcida que, bom, se onde abundou o pecado, superabundou a graça, quanto mais eu peco, mais a graça vai me alcançar. No capítulo 6, Paulo vem e começa a falar contra isso. Porque se você pensa que quanto mais você peca, a graça superabunda na sua vida e Deus vai ser glorificado através daquilo que você está fazendo, você está enganado. Nos primeiros versos, Paulo dá uma resposta àqueles que pensavam e insinuavam sobre esse tipo de evangelho, que incentiva a prática do pecado. Aí ele faz uma pergunta. Então, continuaremos a pecar? Para que Deus possa mostrar bondade e perdão ainda cada vez maior? Tem gente que pensa isso. Tem até música aí no mundo que fala: o que o corpo faz, a alma perdoa. Há uma falsa ideia de que pecado só é coisa que afronta a Deus, coisa da carne, não é tão pecado. E a Bíblia deixa bem claro que o que é pecado? Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Eu olho, se você olhar, se você pensar no que é pecado, você vê que tudo passa por isso. Eu olho uma vez só, desejo aquilo para mim, concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito, e aí, por ser a soberba da vida, eu quero para mim. Vou atrás e peco. No dinheiro é assim, na conduta sexual é assim, na mentira. Por que alguém mente? Soberba da vida. Quanto o Jay ganha? O Jay ganha 5 milhões. E você? Eu ganho 5.500. Por quê? Eu não quero mostrar para ele que eu vi uma reportagem de um cara rico, extremamente rico. Ele fala assim que rico não é a pessoa que tem muito dinheiro. É a pessoa que consegue viver com o que tem. Isso é muito. Ele falou, tem muita gente que ganha um salário mínimo e sobrevive de boa. Tem gente que ganha 100 mil reais e está com cartão de crédito em vermelho. Por quê? Não consegue viver. Aí eu tenho que ter roupa que faça você achar algo em mim. Eu preciso botar alguma coisa que chame a atenção, porque eu não estou bem comigo mesmo. Geralmente quem não está bem consigo mesmo é quem não está bem com Deus. Quem tem problema vamos abrir aqui um leque. Quem tem problema que eu não amo a vida porque eu sou gordo. Eu não amo a vida porque eu sou careca. Eu não amo a vida porque eu não tenho estudo. Eu não estou feliz porque... esse cara não está bem com Deus. Você concorda comigo? As circunstâncias não fazem a sua vida. Se você está bem com Deus, você pode ter cabelo, não pode ter cabelo, você pode ser gordo, pode ser magro. Você está feliz. Pode estar passando fome, está comendo lá. Canta rale, 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 aleluia lá 2 horas seguidas e está feliz. E não tem o que comer. A resposta de Paulo é que Deus, além de perdoar os nossos pecados, Ele também nos liberta da escravidão do pecado. Há 2 resultados decorrentes da nossa união com Cristo. Você tem que entender isso. 2. O sacrifício de Cristo nos dá 2 resultados. O primeiro dessa é a remoção da culpa. Remove a culpa de você. Se é pecador, você sabe disso. A culpa foi tirada de você. Ele assumiu. Foi jogado sobre ele toda a minha iniquidade. E depois você tem que saber que a ressurreição dele me dá uma vida nova. E essa vida nova que ele me deu é para viver em santidade. Paulo fala para nós que quando nós morremos, quando Cristo morreu, nós morremos com Ele, para ressuscitarmos com Ele. E o batismo, quando nós falamos de batismo, o que é o batismo? Paulo está falando de batismo no capítulo 6. O que é o batismo? Você mergulha
a velha criatura e você nasce a nova criatura. O batismo é o selo da nossa participação nessa morte e ressurreição. Ratificado pela fé, né? Quando é ratificado pela fé. Por isso que o Espírito Santo colocou o batismo entre o pecado e a vida com Cristo. Se era pecador, creu, se arrependeu, batizou, vida de santidade. Morreu com ele, nova criatura, ressuscitou. E perceba que o batismo ele não é obra de mérito. Eu fui batizado e eu ganhei a salvação. Não. É só uma obediência. Perdão de pecado é graça de Deus, é misericórdia de Deus. Mas quem crer e for batizado será salvo. Morri, um testemunho público que eu morri para o mundo e nasci de novo para Deus. Eu já vi cristão que frequentou aqui um bom tempo que fala, pastor, eu não quero batizar, porque daí vira uma responsabilidade. Você acredita nisso? Eu não quero batizar, porque daí eu fico batizado, eu crio uma responsabilidade, parece que crio um vínculo com a igreja. Batismo não é vínculo de igreja. Com a pessoa. Eu batizei você, então você tem um vínculo comigo. Para, gente. Que vínculo tinha o eunuco com o Filipe? Que membro era a igreja que o eunuco frequentava? Crê no Senhor Jesus? Creio. Tem água aqui, o que impede de ser batizado? Nada. Mas o fulano de tal não é ordenado, ele pode batizar. Quem inventou isso? O homem. A Bíblia não fala que só pastor pode batizar. Portanto, se um dia você encontrar alguém num rio, o cara fala assim, eu creio, pregou lá, pescando, creio no Senhor Jesus, eu quero ser batizado. Pode, enfia ele dentro da água lá, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, enfia na água, batiza o cara. Você não sabe o dia de amanhã. Batismo é obra de obediência. É obra de obediência. Quem crer e for batizado será salvo. Quem fica pensando que cristão é livre para Deus superabundou a graça, não entendeu o real significado do batismo. Não entendeu. Que lá você morreu, mortificou a carne com todas as suas paixões, e você reviveu, nasceu outra pessoa. É outra pessoa. Na verdade, se fosse para dar um nome no batismo, daria assim, sabe a gente dá aqui aquele certificado de batismo. Devia ser assim, certificado de óbito. Seria mais real. Certificado de óbito. Morreu e nasceu de novo. Morreu para o mundo. É a certidão do óbito. Nós damos uma certidão, certifica que fulano de tal, o Manuel batizou aqui, tal. Você devia dar lá, certificado de óbito. O Manuel morreu no dia tal, para o mundo e renasceu de novo. Porque esse é o significado do batismo. Vocês lembram o que significa batismo? Não é mergulhar. Não é submergir. Tingir. Batismo era o ato do cara pegar um pano, enfiar num tanque e deixar lá. Depois ele tirava aquele pano, aquela roupa adquiria a cor daquele tanque. Era tingir. Batismo é isso para nós. Você adquire a cor, o modo, o estilo de vida de Cristo quando você é batizado. Por isso que é batismo. Emerge. Pode falar. Só considerar que o batismo não tem poder salvífico. Não né? tem. O próprio verso que fala assim, quem crer e for batizado será salvo, certo? Quem é condenado? Quem não crê. Não é quem não crer e não for batizado. Por quê? Porque uma pessoa num leito de morte, ele pode aceitar Jesus, crer em Jesus, ele é salvo? Lógico. O ladrão na cruz. A Igreja Católica prega que o batismo salva, mas não é verdade. Por isso que batiza criança. Por que nós não batizamos criança? Não tem consciência do que é pecado, pode se arrepender? Não.
Uma criança não. E a Bíblia nos fala disso. Tem que se arrepender e crer. Arrependimento e crer. Criança não tem essa condição. Bota o microfone para ele repetir lá. Nós não poderíamos nem relacionar ou condicionar participar da ceia a estar batizado. Não existe isso. Não existe isso. Doutrina de homens. Se você pegar numa certa igreja, que eu não vou falar nomes, que a gente não pode falar nome, né? O Pinho fica repetindo nome de igreja aí, é chato. Tem uma igreja que fala o seguinte, assim, ó, se você não falar em línguas, você não pode ser obreiro. Certo? Vamos levantar o Wagner para ser obreiro, tal. Wagner, você tem o dom de língua? Não, pastor, eu não tenho o dom de línguas, então você não pode. O que acontece? O Wagner quer ser muito obreiro. O que ele começa a falar? Ele começa a falar xabalabacaia. Ele começa a inventar um dom de línguas, ele começa a enrolar a língua. Por quê? Ele tem que mostrar para o cara que ele tem um dom de línguas. Aí você pega 1 Coríntios 12, fala assim, Paulo fala assim, vê se vocês entendem isso. Por acaso todo mundo tem o dom de profecias? Por acaso todo mundo tem o dom de ensinamento? Por acaso todo mundo fala em línguas? O que Paulo está falando? Não é para todo mundo. O Espírito dá os dons conforme ele quer, conforme ele apraz. Então, como eu posso exigir alguma coisa de você, que é o Espírito Santo que dá e não eu? Eu poderia falar assim, ó, vai ser obreiro na Batista Livre quem tem curso superior. Eu só posso. Porque vocês podem dar. Quem tiver o curso básico da CTBL vai poder ser obreiro. Quem não tiver o curso básico da CTBL, pode, porque daí eu vou estar dando. Mas um dom, quem não tocar violão não pode ser membro da nossa igreja. É dom. Domzinho. Quem não tiver um dom que ninguém tem? O dom de hospitalidade, o dom de contribuir. Quem não tiver o dom de contribuir, não venha. Não existe isso, gente. Dom é dom. Quem dá o dom é o Espírito. Não é todo mundo que tem o mesmo dom. Não é todo mundo que tem o mesmo dom. Cada um tem um dom. Aqui, nós estamos aqui em 10, aqui, ó. Cada um tem um dom. Você põe uma pessoa para falar, essa pessoa fala facilmente. Você põe ela para desenvolver um trabalho, ela trava. Você põe ela para fazer uma tarefa que enxerga, que tem que fazer passos, essa pessoa deslancha que é uma beleza. Mas você põe ela para liderar um grupo, ela não vai. Por quê? São dons diferentes. E Deus é quem dá. Eu não posso exigir isso de você. Bom, vamos continuar então. Então o batismo, como eu estava falando, é uma certidão de óbito. O poder do pecado ele foi quebrado em nós quando nós nos tornamos cristãos. Nós fomos batizados a fim de fazermos parte de Jesus Cristo. Eu falei isso aqui já algumas vezes em vários cursos, mas você tem que guardar isso na sua cabeça. Vou falar sobre os 3 P's do pecado. Lembra disso? Alguém pode me ajudar? Os 3 P's do pecado. Você é livre de 3 P's do pecado quando você se une a Jesus Cristo. Primeiro que você é livre. Quando você se uniu a Jesus Cristo, você está livre da punição do pecado. P, punição. O salário do pecado é a morte. Você tem vida eterna. Certo? Paulo fala aqui, ó, nesse texto do capítulo 6, que nós somos livres do poder do pecado. O pecado não tem mais poder sobre você. Foi mais forte do que eu. Você quis. Ele diz isso em Coríntios. Você quis fazer. Estava sob o seu alcance. Punição, poder, e nós seremos livres um dia da presença do pecado. Livre com Deus, junto com Deus, nós estaremos livres da presença do pecado. O pecado sobre nós foi quebrado. O poder dele sobre nós foi quebrado, não tem mais. Você se tornou cristão, ele não tem poder sobre você. Ele não pode fazer de você um marionete. A sua natureza pecaminosa de correr para o pecado, o velho homem, você tem que estar amordaçado, amarrado, enterrado, e a nova criatura tem que estar vivendo. Não tem meio termo.
De manhã eu sou crente, à noite eu... Aquela história do Wesley Safadão. Wesley Safadão, 99% anjo, mais 1% vagabundo. Não existe isso, gente, no cristão. Não tem isso. Não tem um cara que canta uma música. Isso aí eu tô... É isso aí mesmo, né? 99% anjo, perfeito, mais 1% vagabundo. Tem gente que pensa assim, tem gente que é 50%. Que vive uma vida assim, ó. Com um pé em cada canoa, assim, quer que uma canoa vá para cada lado. E não tem jeito, gente, não tem jeito. Não tem meio termo. Ou você é de Deus ou você não é de Deus. E ó, se você não é de Deus, você está com o inimigo. Aí Paulo fala, entregue-se então. Se você sabe tudo isso, entregue-se a Deus. Paulo, ele é direto, ele é claro. Não deixa nenhuma parte do seu corpo seja um instrumento do mal. Não deixa nada da sua vida ser instrumento do mal. Não deixa nada no seu corpo ser usado para pecar. Entregue-se inteiramente a Deus. Corpo todo. Romanos 12 ele chega a falar isso. O seu corpo é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vocês voltaram da morte, vocês desejam ser instrumentos na mão de Deus agora. Você tem que estar na mão de Deus. Usado para os propósitos de Deus. Cada um consagre a Deus o seu corpo, a sua vida, o seu ser, para que seja usado. E aí ele dá 3 razões para nos entregarmos a Deus. Primeira delas, Deus me mudou. Gosto do Jeremias Pereira. Quem conhece Jeremias Pereira? Conhece, né? Jeremias Pereira é o pastor da 8ª igreja de Belo Horizonte, presbiteriano. Uma igreja enorme. Ele é uma bênção, esse homem. Gosto dele. Fui em vários congressos dele pregando. Ele diz assim, ó, se vocês soubessem como eu sou, vocês não deixavam eu pregar aqui na frente, não. Quem fala isso, gente? Mas Deus me muda a cada dia. Deus está me mudando. Deus me mudou. Eu devo servir a Deus porque Ele me libertou do pecado, Ele me libertou da lei. Eu não sou mais escravo do pecado. Eu não estou mais sob o poder do inimigo. O inimigo não tem mais poder sobre a minha vida. Mas eu só resisto. Eu sou agora de Jesus, Ele me comprou. Ele mudou a minha vida. Segundo, por que eu devo me entregar? Segunda razão, mudei de identidade e mudei de serviço. Eu não estou mais sob o domínio do inimigo, sou servo da justiça agora. Eu havia escolhido viver uma vida de pecado. Agora eu obedeço de todo o coração que Deus me pede. O Deus que se entregou por mim. Mudei de identidade, agora eu sou filho de Deus. Eu era escravo do pecado, agora eu sou filho de Deus. Eu mudei de serviço. Trabalho para o bem, trabalho para Jesus. Nesse trabalho que eu vivo, eu busco santificação. O que é a santificação mesmo? O que significa santo? Separação. Me separo das coisas do mundo. Eu tenho que me separar das coisas do mundo. É uma escolha. Eu escolho separar das coisas do mundo. Porque eu sei que eu tenho. Olha que interessante. Já falei isso várias vezes. Não é que eu vou ter a vida eterna. Eu tenho a vida eterna. Eu já tenho a vida eterna. Essa certeza é absoluta, gente. Porque você é bonzinho. Não. Porque nós dois somos iguais. Mal. Vamos pegar ele. Nós é mal também. É mal mesmo. Preguei domingo passado sobre isso. Nosso coração é ruim, gente. Nós somos mal. Notícias ruins, eu mostrei ontem para o Jay, falei com vocês ontem os caras que roubaram lá em Mato Grosso 14 vacas. E o fazendeiro descobriu quem que era lá e foi lá e fez uma chacina. Matou todos os caras que estavam no churrasco. Todos. 17 morreram. Vocês acreditam nisso? Os caras fizeram uma impiedade. Cortaram só os traseiros dos animais e deixaram o resto jogado no curral. Levaram só as partes das picanhas. E foram fazer um churrasco. O cara chega na fazenda dele, no curral dele, ele vê lá só a vaca pela metade jogada no chão. O que ele faz? Fica cego. Ele vai lá e contrata uns caras, os caras vai, procura e encontra. Quando encontra os caras,
entraram no sítio dos caras e encontraram na residência dos caras metade de várias vacas lá. Todos os que estavam no churrasco morreram. Acho que semana passada. Agora eu te pergunto. Justo? Não, gente. Na hora que eu li isso aqui, me deu no coração a satisfação. É mentira? Deu. Eles cortaram a vaca no meio. Não é justo. Mas não é justo, gente. A palavra de Deus fala que não é. Por isso que nós somos mal. Porque essas vacas são suas, você está falando que não é, mas essas vacas são suas. E alguém faz isso, você ia falar assim, não, fez certo mesmo. Não é verdade? É que a vaca é do cara lá do outro lado do país, que você está nem aí com ele. Mas o que despertou no seu coração? O que despertou no coração de Davi, quando Natan chegou para ele e falou assim, ó, tinha um viajante que veio visitar um fulano, um senhor, e esse senhor foi fazer um almoço para esse viajante e foi lá na casa do seu servo, que só tinha uma ovelha, e mandou matar a ovelha desse servo para fazer servir o cara. Ele tinha um monte de ovelha. Ele falou, na minha não, vou pegar do cara lá. O que Davi fala? Esse cara deve morrer. Onde ele está? Deve morrer. Restituir não sei quantas vezes mais. Esse cara é você. O que você acha que passou no coração dele? A gente é mal. Nós vamos pegar ele, porque nós é mal também. Desperta no nosso coração. Gente, não é ser falso. Me despertou no coração um sentimento de prazer. Mereceram. Mereceram. E as vacas não eram nem minhas, hein? Se fosse minha, então, talvez eu estaria junto com os caras para buscar. Olha que tristeza. Verdade. É o que desperta no coração do homem. Errado. Segundo a palavra de Deus, é errado. Você tem que ter misericórdia. Talvez o certo seria pegar os restos dos animais, colocar num caminhão, ir lá e vascular na casa dele. Come o resto agora aí, seus infelizes. Aí, ó, vocês estão passando fome, come aí. Mas eles comem tudo, né? Piorou. Não fala no microfone isso não. Vai comer tudo, até o casco da vaca. Mas eu mudei de identidade, eu mudei de serviço. Eu não posso ser ruim. Eu não posso pagar o mal com o mal. Pedro fala isso, tem que pagar o mal com o bem. Você tem que amar seu inimigo. Mas não é ruim, gente. Desperta no coração da gente sentimento ruim. E é de glória em glória, através de buscar a santificação, que nós vamos nos livrando disso. É um processo muito longo. Eu sei que eu não estou pronto, você não está pronto. E quem fala assim, não merecia, é porque não é com você. Só quando morrer, né? Ele mudou a minha recompensa, terceira razão. Qual que era a sua recompensa? Morte. O salário do pecado é a morte. Mas ele me deu vida eterna. Isso é comunhão com Deus por meio de Jesus Cristo. A recompensa agora é viver com Deus eternamente. Aí nós podemos dizer assim, ó, sua vida anterior. Antes era escravidão, agora liberdade. Você é livre. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade, quem é a verdade? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. A verdade é uma pessoa. Antes eu era cheio de vícios. Hoje, santidade. Tenho que viver em santidade. Antes era vergonha, inimizade com Deus, agora é paz para com Deus. Justificado por Jesus Cristo, paz para com Deus. Antes era morte, agora vida eterna. Os verdadeiros cristãos, eles estão unidos com Cristo em sua morte e ressurreição. Para quê? Para viver uma nova vida. Toda pessoa justificada por Deus, ela não é mais escrava do pecado, ela é serva da justiça. E aí você vai falar para mim que o ato do fazendeiro em Mato Grosso é justiça? Não, gente. Não é justiça. A nossa visão deturpada fala assim, é justo, mas não é justo.
A nossa visão deturpada é justo, mas não é justo. Não é justo. A vingança pertence a Ele. Ele é Senhor de todas as coisas. Bom, se nós nos considerarmos mortos para o pecado, nós temos que estar vivos para Deus e santificarmos a Ele, né? Aí vem a ideia de santificação, depende de entrega a Deus. Entrega a Deus é reconhecer Deus como Senhor. Preguei isso há pouco tempo atrás também. O que é Senhor mesmo? Dono. Falei que o mundo tem facilidade de reconhecer Deus como Deus, não como Senhor. Entendem a diferença? Qualquer um fala, não, Deus é poderoso, Deus é Deus. Oh, Deus é fiel. Mas Ele é o seu Senhor? Aí já é, porque o seu Senhor é o seu dono. Se Ele é o seu Senhor, você é escravo, é servo. E você obedece. Então o mundo não tem facilidade de se dobrar ao senhorio de Deus. Estou falando mundo aqui, mas estou falando de crente, viu, gente? De crente, cristão. Paulo está escrevendo isso para Romanos. Ele é o seu Deus, Ele é o seu Senhor. Você é servo. Nós agimos dessa maneira, servindo a Deus de coração, aí nós vamos ter recompensa. Quando você reconhece Ele como seu Senhor. Você agora faz parte da vida nova, parte de Deus, você tem uma vida nova com Ele. Se você é ressuscitado com Ele, você tem uma união com Cristo, você nasceu de novo. Cabe a você viver uma vida longe do pecado. O que não é fácil. É como viciado, que fala aí o alcoólatra, tem que viver um dia de cada vez. Acho que o pecado é 1 hora de cada vez. Nós pecamos até com pensamento. Né? Tem uma figurinha que eu gosto legal assim. Sabe aquela figurinha quando alguém fala, tudo bem, não sei o quê? Aí o cara vem, um moleque dá um abraço no outro assim, bate nas costas e quando sai ele olha assim. O cara passa nas costas assim, ele olha com aquela cara de ódio pro cara, sabe? Tudo bem! Aí quando o cara... É mais ou menos isso. É aquela hora de eu dar uma olhada para você assim, e aí você passa e eu... Né? Pecamos até assim, gente. Então é dia após dia. Né? Sua vida nova te faz viver longe do pecado. Verso 12 nos fala, na nova vida não devemos deixar o pecado reinar na nossa vida. Não pode, não devemos nos oferecer ao pecado como servos da iniquidade, o que tinha muita gente que fazia isso lá na igreja. Paulo está citando na igreja de Romanos. Não devemos nos oferecer ao pecado como servos da iniquidade. O novo homem ressuscitado deve ser servo de Deus. Verso 13. O pecado não domina a pessoa que vive debaixo da graça, como dominava as pessoas que viviam sob a lei. Verso 14, Paulo está falando sobre isso. Você não pode ser dominado mais pelo pecado. Aí do verso 15 ao verso 23, Paulo fala sobre a liberdade dos servos. Há um paradoxo aí, né? Liberdade dos servos. Você pega no grego a liberdade dos doulos. Escravo tem liberdade? Não, ele está falando da liberdade dos servos. A lei não autoriza libertinagem. Verso 15. Porque todos nós somos servos. Ou nós somos, verso 16 e 18, nós somos servos do pecado ou nós somos servos da justiça. Mas você é servo, você é escravo. Percebe que o servo do pecado é livre para pecar. Mas não participa da justiça e da vida. É livre para pecar, mas não participa. O servo da justiça é livre do pecado e da morte. Versos 20 e 23. Eu me lembro um stand-up que o cara está falando assim, o cara casou e tinha uma filha pequena e ele
casou porque precisou, a mulher estava grávida, tal, no stand-up ele contando essa história. E aí ele saía sempre com os amigos. E aí ele se reuniu na segunda-feira com os amigos. E aí os caras contando, nossa, meu fim de semana foi maravilhoso, eu saí contando todas as proezas que fazia. E aí ele estava com aquela cara assim, os caras, e como é que foi seu fim de semana? Ele falou, eu vi Pepa. Pepa no sábado, Pepa no domingo, e vi Pepa no domingo à noite, e fui dormir. Dizendo assim, minha vida perdeu a graça. Você percebe? Eu era livre para pecar. Eu tinha uma vida desregrada. Aí eu casei e acabou essa vida. Percebe a analogia? Ele traz a vida, o casamento como se fosse uma prisão para ele agora. Ele não pode mais fazer as coisas que ele fazia. E ele achava muito bom. E agora parece que o casamento acabou com a vida dele. A vida com Deus não pode ser assim, gente. Não pode ser assim. Ah, vamos fazer tal coisa? Ah, minha religião não permite. Para, não pode ser isso, gente. Aí você não é um convertido, você é um religioso. Talvez o cara poderia dizer assim, não, eu passei um fim de semana maravilhoso com a minha filha, curtindo minha família, não sei o quê, empolgado com aquilo, mas não, eu vi Pepa. A vida com Deus não pode ser um fardo para você. Não pode. Você está livre da morte, você está livre do pecado, você está livre do inferno, você não sabe o que é isso. Vai ler lá, a Bíblia fala mais do inferno do que do céu. Vai ler lá a palavra de Deus para você ver do que você é livre. Da mesma maneira que nós dedicamos os nossos corpos ao pecado, no passado nós devemos nos dedicar à justiça e à santificação em Cristo. É o que diz o verso 19. Porque o escravo do pecado se afasta da justiça. Verso 20. Mas os resultados são quais? Verso 21 e 23. Vergonha e morte. Aí verso 22. O servo de Deus, porém, foi libertado, livre do pecado. O caminho dele agora leva ele à santificação, a uma nova vida, a uma vida eterna. Isso tem que ser alegria. Isso tem que ser é prazeroso servir a Deus. Não é fardo. E aí vem o famoso verso 23. Quer viver uma vida de pecado? Quer viver fazendo o que você quer, o que você acha, satisfazendo os desejos da sua carne? Tem um pagamento para isso. Há um soldo para isso. Salário, que é a morte. É a morte. É o salário merecido por todos nós. Morte. Ah, mas nós já morremos. Não, estou falando dessa morte não. Morte é separação, não é? Estou falando de morte eterna. Separação total de Deus. Mas o dom gratuito de Deus é o dom não merecido pelo homem. Entende isso? O que era merecido, essa é a diferença de bondade e misericórdia, né? De graça e misericórdia, vocês lembram? Graça e misericórdia é muito profundo. Misericórdia é não imputar em você aquilo que você merece. O salário do pecado é, então eu não te mato. Isso é misericórdia. O que é graça? Além de não imputar em você o que você merece, eu te dou, te premio ainda. Te levo para o céu. Olha a diferença. Além de Deus não nos dar aquilo que nós merecemos, que é a morte, Ele nos dá a vida eterna. Só quando você começa a entender isso, essa vida ela vem somente através de Jesus Cristo, é fato. Aí Paulo frisa de novo o ponto principal desses primeiros capítulos. Tanto o judeu como o grego depende de Cristo para a salvação. Sem Ele, ninguém pode ser salvo. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, Jesus Cristo, através de Jesus Cristo. Não para aí, né? Em Jesus Cristo, nosso Senhor. Um judeu cai em si. Tudo o que eu pensava sobre lei, Jesus Cristo é o fim da lei. Ele é a nossa salvação. Pergunta sobre o nosso texto, algum comentário? Encerramos aí. Capítulo 6.
Pega o microfone, por favor. Isso, pode ler aí. Tá ligado? Põe na boca, tá? Tá. Isso. Mortos para o pecado. E nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Romanos 6:2. Se você ler o texto indicado, deve ter reparado que o apóstolo Paulo discute o contraste entre Adão e Jesus. Como a morte passou a fazer parte da humanidade a partir do pecado do primeiro, enquanto por meio do sacrifício de Jesus Cristo, a vida veio a todo aquele que crê. Um raciocínio apressado e simplista poderia concluir que poderíamos ficar à vontade para viver pecando, já que nossos pecados foram perdoados pela graça de Deus, expressa no sacrifício de Jesus. Repare na pergunta e na resposta de Paulo no capítulo 6. Como seria possível continuar vivendo no pecado se já morremos para ele? O novo nascimento em Jesus Cristo nos deu uma nova vida, totalmente diferente na natureza humana caída, herdada de Adão. Uma nova natureza, a de Jesus Cristo, que é Deus e detesta o pecado. O novo nascimento em Jesus implica nossa morte para o pecado, não insistindo a menor possibilidade de nascer de novo, sem ter morrido para o mundo. Há, portanto, uma incompatibilidade absoluta entre ter morrido para o pecado e querer continuar vivendo nele. É claro que o apóstolo não se refere aqui ao pecado acidental, cuja ocorrência incomoda os nascidos de novo, que detestam voltar a cair, mas a viver no pecado e está à vontade nele. Dentre as desculpas mais persistir no pecado, talvez uma das mais cínicas é argumentar que, tendo sido salvos pela fé e tendo o sangue de Cristo nos purificado de todo pecado, o que é verdade, estaríamos justificados para continuar nos espojando na poça de lama do mundo, cauterizando nossa consciência e tentando enganar a nós mesmos, o que seria falso. Infelizmente, existem inúmeras tentativas semelhantes, todas elas buscando compatibilizar duas coisas que são absoluta e profundamente incompatíveis: andar com Jesus e continuar inconsequentemente andando no pecado. É o resumo da aula. Praticamente o resumo da aula, certinho do que nós falamos. Né? Agora ele fala uma coisa legal aí, nesse texto que você leu aí, da sua Bíblia, ele fala sobre o pecado acidental. Porque o que é pecado? Acidente. Você atira para acertar o alvo. Então, se você erra, você não quis, você errou. O pecado é, eu não quis, mas eu fiz. Então, e aquele pecado que você faz constantemente porque você quer não é acidental. E esse pecado que você erra o alvo tem que te causar o quê em você? Ele diz isso. Tristeza. Tristeza. Causa tristeza. Por exemplo, depois que eu fiquei feliz do caso de Mato Grosso, verdade, e daí você vai ler a palavra de Deus, fazer negócio, aí me veio uma tristeza, puxa vida, não. Por que eu sou assim? Pô, quantas famílias não perderam ali? Filho, pai, quantas? E como é que está esse povo lá? Ele não trouxe as vacas dele de volta. E às vezes tinha até gente que ficava lá de laranja, né? Nem ajudou a matar as vacas, foi só convidado. Foi convidado para um churrasco, o churrasco da morte. Mas você percebe? Mas vamos esquecer o fato em si. É um negócio assim, o que despertou na gente. O que desperta na gente. Mas tem que falar no microfone, minha flor. Eu fui tão egoísta que eu pensei assim, nossa, o cara trabalhou tanto para vir os caras roubar, fazer ainda churrasco.
E eu não pensei na família daqueles que A gente não morreram. pensa. A gente pensa a justiça da gente é assim. Vocês sabem por que o símbolo da justiça é uma mulher com uma balança e ela está vendada? Não é cega. Ela é imparcial. Ela é imparcial. A justiça não é cega. Eles falam que a justiça é cega. Ela não é cega. Ela é imparcial. O Brasil é fora da curva, né? É imparcial. O que é imparcial? Eu vou julgar, eu teria que julgar, se eu sou um juiz, o fulano e o ciclano, os fatos. Mas nós não faz isso. Não subestima. A gente olha e fala assim, roubou, morre. Aí morreu. Yes! Não pode, gente. Mas é o que desperta em nós. Agora, você quer ver mudar? O cara que morreu lá era parente seu. Próximo. Pensou? Não precisa nem ser filho. Você era o marido da sua filha. O filho da sua filha. Nossa, pensou? Não é? Porque o senhor me chamou, pagava todas as vacas para você. Não é? A gente fala, eu dava meu carro para pagar suas vacas. Ou esse cara podia ir lá, o cara fala assim, esses 3 da frente aqui são os ladrões da vaca. Vou dar 24 horas para vocês achar e pagar minhas vacas. Cada uma custa milão. Você sabe o que aconteceria com os caras? Eles fugiriam. Que não ia ter dinheiro para pagar. Mas você percebe, a brincadeira tal, mas o fato realmente é o que desperta no nosso coração. Nós somos mal. Nosso coração é enganoso. Enche de satisfação quando é para encher de tristeza.